por que nós estamos aqui. Então, eu queria pedir a sua atenção nesse momento. Você não saia mais do seu lugar, você preste atenção, a palavra vai ser bem rapidinho, mas que a gente entenda. Uma coisa é eu expor a minha opinião, é falar aquilo que vem de mim, mas Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, eu queria ler com vocês e todos prestassem atenção. Nós vamos ler do versículo, glória a Deus, versículo 26, começa no versículo 20. São bastante versículos, mas não se preocupe, que vai ser lido e você vai entender a palavra. Amém? Vamos lá. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Pois seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dado graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos vos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade eu te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer e a angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo pouco para mais adiante, prostrou sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo pela segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça então segundo a tua vontade. E voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos já estavam pesados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora, repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas, varapaus, enviadas principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que beijar, esse o prenderam. E logo, aproximando de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste então? Aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um do que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou uma orelha. E disse Jesus: embainha a tua espada, porque todos que lançares mão da espada, a espada morrerão. O que pensa tu que eu não poderia orar agora ao meu Pai, e que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras que diz: assim convém que lhe aconteça. E disse Jesus: a multidão saíste para um salteador, e com espada e varapau para prender. Todos os dias sentava junto de vós, ensinava no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpriram as Escrituras dos profetas, e todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E eis que prenderam a Jesus, conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus,
para prender e dar-lhe a morte. Então, e não acharam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não acharam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: ele disse: eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma aos que esse dispõe contra ti. Jesus, porém, guardava em silêncio, e respondendo o sumo sacerdote disse: conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse Jesus: tu disseste. Digo, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunho? Eis que ouviste agora com sua blasfêmia. Que vos parece? Ele, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram no rosto, deram punhadas e outros os bofetearam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando dele uma criada disse: tu também estava lá com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, onde o criado o viu, e disse o que ali estavam, ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante. 3, e chegando de manhã, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, formaram junto conselho contra Jesus para o matar. E amarrando, o levaram, entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que foram condenados, trouxe, arrependidos, 30 moedas de prata aos principais, aos anciãos. Disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que importas? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado ao conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. E foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que foi anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. E deram-se pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente interrogou, dizendo: se tu és o rei dos judeus, e tu dizes, disse Jesus. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
O resto vocês conhecem. Eu vou resumir isso em uma só palavra. Nós estamos acostumados a participar da ceia todos os meses. E muitas vezes nós não sabemos nem por que participamos. Muitas vezes passou a ser a ceia um ato religioso que nós achamos que todos os meses precisamos participar. Nós participamos da ceia quando nós entendemos tudo isso que está escrito não são palavras minhas, mas foram relatados. Tem alguém aqui que não entendeu o que foi lido aqui? Isto é a palavra de Deus. Por que que a igreja participa da Santa Ceia? A igreja participa da Santa Ceia porque é algo que nós trazemos à memória que nos dá esperança. É quando nós entendemos que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo e passar por tudo isso que foi lido aqui. Tudo isso não é uma história. O louvor pode subir? Isso não é uma história, é uma realidade. E quando a igreja entende o sacrifício, primeira coisa que a igreja tem que entender para participar da ceia é o quanto Ele nos amou. O quanto Ele nos amou. Se nós não entendermos, vamos participar da ceia indignamente. Aqui em Coríntios, quando nós vamos ler para cear, Paulo, ele diz, eu recebi do Senhor. Paulo, ele disse, eu entendi. Eu entendi o que Jesus fez na cruz do Calvário. E ainda ele fala sobre o pão, ele fala sobre o vinho, a importância do pão, que foi ali esmagado Jesus. Jesus foi esmagado naquela cruz. Seu sangue foi derramado para que hoje nós fosse perdoado o nosso pecado. Não havia esperança. E se hoje a nossa esperança é Cristo, hoje nós trazemos a memória, como Paulo repetiu 2 vezes, nós trazemos à memória o que aconteceu na cruz. Ele já veio, já perdoou os nossos pecados, continua perdoando, mas hoje Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. Então a Santa Ceia é dia de festa, é dia de você, sabe, quando você tomar o cálice, você comer o pão, tomar o cálice, você gritar, eu sou livre, eu sou perdoado. Porque Paulo também, ele diz que aquele que tomar a ceia indignamente, aquele que tomar a ceia em pecado, que não houver arrependimento, que não reconhecer, você está dizendo, como Pedro disse ali, como muitos disseram, como Judas fez. Judas preferiu morrer enforcado, sabe, perder a sua salvação e não se arrependeu. E aquele que toma ceia indignamente, não é palavras minhas como pastora, mas está escrito aqui em Coríntios, Paulo dizendo, examine-se a si mesmo. Não deixe que os outros examinem você, mas olhe para dentro de você. Porque se você tomar ceia indignamente,
Você está dizendo: eu não acredito no sacrifício de Cristo, eu não acredito que Ele ressuscitou, Ele não está morto, mas hoje Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, Ele está aqui. E a partir do momento que você pegar a ceia, você é livre, você é liberto, você é curado, você é transformado. Por isso, irmão, que nós ceamos. A igreja ceia, não por causa de uma religião, não porque é uma obrigação, porque se você não cear, alguém vai falar. Que nós possamos não estar a igreja reunida só no dia da Santa Ceia, mas todos os dias que você pudesse reunir para celebrar a vitória da cruz. Porque Ele já disse: onde está, ó morte? Fica de pé. Onde está, ó morte? Onde está a tua vitória? A nossa vitória já foi decretada na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Quando ali a sua coroa de espinho entrou na sua fronte, sua mão foi furada, foi esticada no chão ali, depois levantada aquela cruz. Quando as suas últimas palavras, quando Ele gritou o brado de vitória, o brado de dor, mas Ele disse: igreja minha, as portas do inferno não prevalecerão contra vós, porque eu estou dando o grito: está consumado! Está consumado! O pecado não tem mais domínio, porque eu venci, e se vocês crêem na minha palavra, vocês vão vencer. Traga à memória o que dá esperança nesta manhã. Você vai cear como um vitorioso. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Sinta o cálice na sua mão, o cálice da vitória, em nome de Jesus. Aleluia.